Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. Hoje vamos falar sobre a luta contra a AIDS. Nossos convidados são o vereador David Miranda, presidente da Frente Parlamentar de Combate à AIDS, a doutora Maria Eduarda Aguiar, advogada do Grupo Pela Vida, o doutor Fernando Ferri, diretor do Hospital Gafreguinle, e Carlos Tufson, representante da Sociedade Viva Cazuza. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu gostaria de começar perguntando para você, doutora Maria Eduarda, em relação à sua vivência do Grupo Pela Vida, né? Como é que está o panorama do combate à AIDS, pelo que você observa? Então, primeiramente queria agradecer o convite feito através do Grupo Pela Vida. Nós lá no Grupo Pela Vida temos feito uma análise muito importante através de um programa que já tem há muitos anos no grupo, que é o programa de testagem, por exemplo. A gente faz a testagem, existe já um grupo e a gente identifica dentro desse mês que a gente fez as testagens, dessas ações, o percentual de reagentes que foram obtidos. E a partir daí a gente começa a fazer um mapa de quem são os reagentes e para onde que a gente tem que trabalhar. E a gente constatou, através desse trabalho ao longo dos anos, que existem duas populações que estão mais vulneráveis à transmissão do HIV, que é a população de jovens e a população trans. Devido até à falta de políticas públicas direcionadas ao jovem, porque quando a gente faz, por exemplo, até uma campanha de prevenção, ela tem que ter empatia com aquela pessoa. Então, assim, a gente tem que pegar a população jovem, tem que fazer uma específica para a população trans, quer dizer, a trans tem que se ver naquela pessoa que está falando para ela. Então, assim, eu acredito muito em educação entre pares, para a gente poder tentar controlar essa epidemia. Somado a isso, você tem falta de linhas de cuidado para as pessoas que vivem com HIV. Você teve, em julho, problemas na distribuição de medicamentos, devido a um problema na logística, né? Então, algumas pessoas foram até as farmácias das clínicas da família e não conseguiram retirar seu medicamento. E isso acabou gerando uma ocorrência dentro da ONG e a gente teve que fazer um intermédio para poder conseguir liberar a pessoa para pegar medicamento em outra unidade. Então, o panorama é esse, é de falta de linhas de cuidado e de populações bem vulneráveis que estão precisando serem cuidadas. São pontos importantes que podem ser traduzidos dentro de um hospital, né, doutor? Como que a gente entende essa preocupação? É lógico que não existe mais grupo de risco, mas um número mais acentuado em relação aos jovens. Os jovens acabaram tendo uma menor preocupação porque não viram seus ídolos, ou talvez uma geração que teve no olho do furacão em relação à epidemia. E por que essa questão da população trans? Não tem acesso à saúde? Isso é um problema que a gente está detectando já há algum tempo. É um grande paradoxo, porque há a oferta do medicamento, isso diminuiu assustadoramente a mortalidade, apesar da mortalidade no país ainda ser alta, são cerca de 12 mil óbitos por ano, isso ainda é muito alto. Você tem um jovem que não está mais se preocupando com isso. Isso pode ter um reflexo de um processo de discriminação que esses jovens sofrem desde a sua infância. Então, eles já são discriminados em casa, no colégio, pelo vizinho. E aí, quando ele chega a ter seus 12, 13, 14 anos, ele não vai numa farmácia comprar camisinha, ele não vai no posto de saúde pedir camisinha, ele não vai pedir camisinha para sua mãe. Isso eu estou falando tanto de meninos quanto meninas. Então, eles não têm essa educação, não têm acesso a esse tipo de proteção, não sabe nem como usar e acaba se expondo. E aí, o que nós temos identificado no hospital? Meninos de 18, 19, 20 anos, já chegando com AIDS avançada. E isso é um reflexo de que ele adquiriu esse HIV em torno de 13, 14 anos. E esse paciente, ele é mais obediente em relação ao remédio? Ele acaba tomando menos, isso agrava, aumenta a carga viral? Quando ele está doente e ele chega já doente, a gente recupera e vai para o ambulatório, a gente monitora e a gente vê que a gente trabalha muito a adesão ao tratamento, porque hoje uma das coisas mais importantes dentro do tratamento é a adesão. Então a gente trabalha. O problema maior é quando a gente tem a transmissão vertical, porque ele já toma remédio desde bebê.
Mas já reduziu a transmissão vertical? Muito. Reduziu muito. Mas ainda teve, ano passado, se eu não me engano, 500 a 600 casos ainda. Grave, Voltou a ser muito preocupante, né? E junto com a AIDS também está vindo a sífilis, que é um outro problema sério. Tem a hepatite também, que acaba caminhando junto? Mas a sífilis, ela facilita... A sífilis piorou. A sífilis piorou. Então a gente tem esses jovens chegando já no hospital com essas doenças graves. Então o que acontece? A gente tem que trabalhar muito o processo de acolhimento e contra a discriminação dessas crianças. Então, ninguém escolhe a sua sexualidade. A pessoa nasce, ela tem a sua sexualidade. A gente tem que respeitar isso. Respeitar, acolher, dar dignidade e tratar com carinho e respeito desde bebê, desde criança. E aí, fazer um processo educacional mais aberto, mais incisivo, mais real, para que essa criança possa se proteger. Porque todo mundo fala de HIV, mas você tem que falar de sífilis, em HPV, em gonorreia, em clamídia, as gonorreias existentes hoje, que difíceis tratamentos que a gente já está acontecendo. Então, isso tudo, essa saúde sexual, ela passa por um processo educacional forte. A sexualidade ela é livre. Cada um tem a sua e cada um faz da sua sexualidade como ela quiser. Mas só tem um porém. Tem que se proteger. Vereador, onde é que a gente não fez o dever de casa enquanto sociedade? Ou seja, onde a gente começou a pecar em relação às políticas públicas no combate à AIDS? A gente está pecando em várias áreas. Primeiro, como o doutor acabou de falar, evidenciar, a gente não tem feito políticas públicas sobre orientação sexual, como esse jovem vai ter relação sexual, como se proteger. As campanhas são muito sazonais, elas acontecem, e esse ano não teve, né, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu critiquei, inclusive na época, o secretário de saúde, que a gente estava há 20 dias do carnaval e não tinha campanha em lugar nenhum. Então eles tentam mandar uma campanha só em determinados períodos e mesmo assim não tem uma consistência para ensinar esse jovem. E aí os poderes públicos estão cheios de conservadores e não tem um debate sobre sexualidade, e as pessoas não entendem que a nossa juventude está fazendo sexo o tempo todo sem se prevenir. Então, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, hoje a gente falta nos postos, principalmente especialistas. A gente não tem infectologistas, a gente não tem psicólogos que precisam ajudar esses jovens que pegam a primeira infecção e não sabem lidar emocionalmente com isso, e até epidemiologistas e tudo mais. Então, assim, falta várias estruturas para criar um ambiente para poder tratar esse jovem que está tendo esse tipo de infecção. Então, o poder público está faltando e ainda quer fazer cortes na área de saúde, o que é um absurdo, né? Com o jeito que a gente está vendo, teve um aumento de 28% só na sífilis, e a gente sabe que a sífilis está extremamente relacionada. Quando você tem a sífilis, você tem uma proporção de poder se contaminar com HIV muito mais alta. Então, assim, e agravar ainda o quadro do HIV, podendo vir a pessoa ficar com AIDS muito mais rápido. E fora isso, a política que tem que ser feita sobre os retrovirais, né? A gente fala sobre os retrovirais, a molecada pode pegar esse primeiro medicamento, mas não tem acompanhamento sobre aquilo ali. E tem um outro aspecto sobre a área determinada. Hoje a gente tem um posto próximo à casa, então a pessoa se sente muito vulnerável, e eu até critiquei isso também com o secretário aqui no município, sobre não conseguir fazer a troca do posto. Então, imagina uma pessoa perto da sua comunidade ter que ir nesse posto e ter que entrar numa sala de infectologista, então todo mundo vai estar sabendo que ela está com um tipo de infecção, provavelmente vai ter uma conversa e isso expõe a pessoa. Então, existem várias políticas públicas que precisam ser modificadas. É um tema muito abrangente, né? Eu queria entender com tu só uma questão. Quando que a gente começa a dar errado? Assim, o Brasil foi apontado como tendo uma boa distribuição de remédio, mas em julho houve falta de remédio. Você pode até me corrigir, doutora Maria Eduarda, em relação a isso. Houve problema na distribuição por causa da logística, e isso ocasionou falta periódica, assim, de medicamento. Ou seja, a gente ia num bom caminho, né? Tinha quase que uma imagem de exemplo, onde a gente se perdeu em relação a todas as condições para poder desenvolver um bom combate. Bom,
Em primeiro lugar, em nome da Sociedade Viva Casusa, eu queria agradecer o convite, cumprimentando a mesa, a todos, né, alguns antigos de militância. Bom, a Luciana Araújo sempre fala uma coisa que eu acho até que é um exemplo de uma mulher que dedicou sua vida a essa luta, né, para que, enfim, outras mães não sofressem o que ela sofreu. Ela fala que a AIDS saiu da mídia, né? Eu comecei minha militância há 22 anos, quando não existia ainda o coquetel, né, que foi inventado depois pelo Dr. Rowe. Se você for analisar realmente o programa que chamava de PN-DST-AIDS, né, o Programa Nacional de DST-AIDS, quando ele foi criado até hoje, né, e o processo de excelência que ele ganhou, e deterioração, não é deterioração também, mas o que se perdeu é que talvez perdeu a questão técnica. Antes era um programa mais técnico e que ouvia principalmente o terceiro setor, quer dizer, existiam ONGs presentes, né, que faziam junto esse trabalho no próprio Ministério da Saúde e que hoje isso não existe mais. Então isso é um fato. Quando nós vemos, por exemplo, a campanha que é feita do Ministério da Saúde, essa do Homem Camisinha, por exemplo, eu acho que ela só foi mais desastrada do que a campanha que foi feita na época do ministro Temporão, que era quando foi a primeira vez que foi... porque, assim, as campanhas são feitas em função do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que é lançado todo dia 1º, agora estão lançando na véspera, né? Então, foi a primeira vez no ano que deu mulher da terceira idade, né? Na verdade, as mulheres é o recorte mais infectado nos últimos 15 anos no Brasil. A gente fala hoje, realmente, hoje está 8 anos, jovens de 13 a 19 anos, e principalmente a comunidade LGBT, mas um recorte mais infectado, né, são as mulheres. Para a gente entender como é importante voltar o conceito do comportamento de risco e não do grupo de risco. Né? Não existe uma pessoa em função da sua orientação sexual ser mais exposta, não. Se ela se coloca em comportamento de risco, ela está possível de uma infecção. E essa campanha, quer dizer, são campanhas que, na verdade, elas não trazem uma efetividade, não mostram a necessidade do uso do preservativo, porque a gente tem que ser claro também, o preservativo não é legal para ninguém, né? Ela tira o lado lúdico de uma relação sexual e tudo, mas ela é necessária. Enquanto ficar nessa coisa do homem camisinha batendo na cabeça de uma porta assim para entrar, me desculpe, mas e principalmente quando a gente fala, né, eu concordo com a doutora Maria Eduarda, né, por exemplo, as ONGs faziam um trabalho de base que chegavam realmente ali onde era necessário. E isso foi cortado muito também. Então, as campanhas ficaram um pouco... que a gente olha e fica assim, mas será que ninguém se questionou que isso é legal? Ou seja, as campanhas nem são o ano inteiro, né? A gente vai voltar com e esse assunto em relação... E a questão da falta de medicamentos é importante a gente voltar também. Voltar, justamente, que é um tema bem amplo, a gente vai esmiuçar mais no segundo bloco. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Rio TV Debate. No bloco anterior, a gente falava sobre as campanhas, né? O Tufson tinha dado um panorama em relação às campanhas anteriores. Você, na prática, doutora Maria Eduarda, consegue observar que as campanhas chegam até os grupos, e a gente volta a reforçar, não existe grupo de risco, e sim grupo vulnerável, não é isso? As campanhas, de forma como são feitas, não atingem os grupos. Primeiro porque eu acho que a campanha que teve no Carnaval foi uma campanha horrível, a campanha do Ministério da Saúde, porque ela culpabilizava as pessoas vivendo com HIV, dizendo que existiam pessoas que viviam com HIV e que não se tratavam. E só no Carnaval, nessas datas, e não durante todo o ano. Isso. E isso passa uma mensagem horrível, porque essa passa a mensagem para as pessoas que não têm HIV, que elas têm que tomar cuidado com essas pessoas que têm e não se tratam. Isso é horrível. E o Ministério da Saúde faz essa campanha, mas não faz nenhuma campanha massiva e ostensiva do testar e tratar, que é o mais importante, você saber quem está contraindo HIV e fazer o devido tratamento. É um desafio a questão do teste, ou seja, a gente conseguir conscientizar uma população que é preciso fazer o teste e poder ter um domínio em relação à epidemia, doutor? Olha, o teste hoje ele é oferecido praticamente em quase toda a rede pública. Mas poucas pessoas fazem, né? Poucas pessoas fazem. No Gafreguinle, a gente tem ainda um centro de testagem e aconselhamento, que a gente mudou completamente o perfil disso, não era mais como era antigamente. Hoje a gente faz lá com hora marcada, a gente tem psicólogo, tem enfermeiro, médico,
Tem um grupo grande que acolhe essas pessoas e faz a testagem dessas pessoas e oferece não só HIV, mas também hepatite B, C, sífilis. As pessoas vão procurar quando elas têm algum comportamento de risco. Aí tem um comportamento de risco e aí ficam preocupadas achando que estão com HIV e vão até o hospital. O jovem, né, ele normalmente tem um bloqueio, porque ele acha que vai chegar ali na unidade de saúde e vai ser discriminado por conta disso. Então ele também não procura a testagem. E não é uma sentença de morte como a gente não, observava o comportamento do passado, é isso? Hoje não é mais, o tratamento é eficaz e o tratamento ele consegue dar uma sobrevida muito longa e as pessoas vão morrer na velhice. Agora, o preconceito mata também, né, Tusso? O preconceito é o maior problema, vamos lá, em geral, mas especificamente para cidadãos e cidadãs soropositivos, não tenha dúvida. Tá? Mas eu acho que é muito importante a gente lembrar sobre a questão da testagem. Até eu acredito, doutora, que a intenção do Ministério ao falar que existem pessoas que têm HIV e não sabem, é porque o texto foi medonho, esse é o problema. Era dizer que, na verdade, as pessoas precisavam se testar, mas é porque o texto foi muito ruim, por isso que você fala assim, não é possível que ninguém tenha percebido, não tenha tido a sensibilidade de perceber isso. Mas é importante da testagem. Existem pessoas que são soropositivas e não sabem, e, no caso, elas infectam outras pessoas. Né? Então, o teste é a única maneira de interromper uma cadeia de infecção. E isso é muito importante. É até uma prova de amor a si mesmo e ao próximo. Aliás, é importante também a gente notar a importância do poder público nisso. Por exemplo, na Prefeitura do Rio, nós fazemos uma campanha efetiva a cada ano e 2 vezes por ano, que se chama a Semana da Prevenção. E o Rio de Janeiro era o município que mais testava no país. Tá? Então não é que as pessoas não querem se testar, mas quando estimulado, ele vai sim, e era muito importante, até era uma divergência que porque eu era presidente da Comissão de DSAs do Conselho Municipal de Saúde da Prefeitura. Vocês colocaram todas as clínicas de família? Todas as clínicas, todas. Isso foi uma determinação do E hoje qual que é a realidade? Antes até do Sorange, do secretário Daniel Sorange, começou na época do Range, e assim, quero dizer que sempre teve um apoio efetivo da administração. Mas tem que ter, né? E aí foi a campanha feita, a gente conseguiu dados, assim, impressionantes. E aí existiu uma divergência em relação, nós achávamos que a testagem tinha que ser feita nas clínicas da família, ou seja, dentro da unidade de saúde do município, porque aí o cidadão também entra em contato até com outros programas e outras vacinações que existem, mas como tem saúde bucal, vacina de hepatite, quer dizer, a gente também oferecia vacinação de hepatite e prevenção de câncer no colo do útero. Então, assim, era um programa efetivo que dá resultados. E não fazer, tem muita gente que realmente está infectada sem saber, né? Especificamente os jovens. Quer dizer, a gente tem pesquisas hoje que comprovam que a preocupação com o jovem é mais com a gravidez do que com as DSTs. Né? Aí o HIV é incluso, né? A gente tem que deixar claro. Que não é só HIV. Não só HIV. Então, existiu toda uma geração que não participou de uma brabeira. Não viu o auge da epidemia. Eu vi agora no filme que o Erlan já fez, que é Os Transgressores, né, a Cristina Araújo falando uma frase que foi, quando ela começou na Viva Cazuza, ele perguntava, por que você começou na Viva Cazuza, que é o braço direito da Lucinha, né, Cristina? E ela falou assim, eu ia a um enterro por dia. Foi muito fácil entrar nessa causa. E naquela época era uma brabeira, viu, cara? Era assim, era 6 meses. Né? E a sarcoma de Kaposi. Hoje não tem isso, e é muito importante a gente deixar isso claro. Né? Por um outro lado, existe também o descuido, que é sempre do ser humano. Né? Então, o descuido que qualquer coisa eu vou lá no posto de saúde e pego meu remédio. Não, tem efeitos colaterais. É importante a gente deixar claro isso. Até que ponto a imagem da doença crônica, né, enfim, levou um quadro como esse ou não, na avaliação do senhor, vereador? É bem complicado o sistema que a gente vivencia hoje, exatamente pela juventude ver isso como uma doença crônica, mas ela tem milhares de ramificações, assim como o Tuxan estava falando agora. Tem várias complicações de tomar o retroviral, que vai de sintomas milhares que tem,
e fora desencadear outras doenças ao mesmo tempo. Então a população ela precisa ter mais informação sobre o que está acontecendo, sobre quais as situações que isso as leva, porque senão ela não vai conseguir. E aí o que a gente bate na tecla de novo é que o poder público não tem informado sobre qual é a real situação, quantos casos a gente tem hoje no país, e como está essa, não sei se a gente pode falar epidemia, porque me falaram para não falar epidemia, mas parece que é uma epidemia, novamente, que a gente está vivenciando hoje, uma epidemia ainda assim crônica no nosso país, mas assim ainda é uma epidemia. Doutor, como é que é a realidade dos pacientes que chegam agora, o senhor que tem a experiência do passado, em relação a esse perfil? Quando eu comecei a trabalhar com pessoas com AIDS, foi 1994, lá no Hospital Gafreguini. Então, naquele ano, nós tivemos 194 óbitos em uma enfermaria só. Uma enfermaria que eu trabalhava. Isso significa quase morrer uma pessoa por dia. E, assim, mortes indescritíveis, né? Com o tratamento, isso praticamente acabou. Um problema que a gente tem detectado é que os médicos que sabiam manejar muito bem a AIDS, inclusive nas emergências, que a principal porta de entrada do paciente mais grave é a emergência. Se aposentaram. Estão se aposentando, não estão mais ficando nas emergências. As emergências estão sendo ocupadas por jovens que não têm essa vivência. E há uma fragilidade do diagnóstico dos novos médicos? E aí você tem essa fragilidade, sim. E aí a doença fica avançada e a gente tem recebido lá pacientes já com doença assim bem avançada mesmo, por conta, às vezes, nesse atraso no diagnóstico. Então, por isso que lá no Gafreguini a gente montou um mestrado, a gente tem desde 2013 um mestrado em AIDS, é o único mestrado no mundo, aprovado pelo Ministério da Educação e pela CAPES, em onde a gente está fazendo uma formação, não só de médicos, mas uma formação multidisciplinar. Então, qualquer profissional, qualquer um pode fazer o mestrado, de qualquer área. Não é só, porque ele é um mestrado profissional, é um mestrado diferente. E a gente está formando várias pessoas de municípios. Por exemplo, tem vários municípios cujos coordenadores dos programas de AIDS estão fazendo já o mestrado. E a gente tem discutido isso. Porque é importante, né, a gente melhorar esse conceito em relação ao atendimento? Porque o problema maior é que tem pequenas nuances no diagnóstico da infecção que passa desapercebido pelo médico que está ali na ponta. Então, quem está ali na emergência, ele tem que ter esse preparo para dar o diagnóstico da AIDS. E esse preparo está deixando de existir por conta do envelhecimento. Por exemplo, nós temos uma gigante no tratamento da AIDS, que já escreveu livro, publicou trabalhos, etc., chama a doutora Márcia Rachid. Sim. A Márcia aposentou. Ela é uma gigante. Ela estava no governo do Estado, uma pena, e aposentou. Uma pena. Então, assim, até porque cansa, né? Mais de 30 anos, né? Porque, às vezes, aquela tecla se repete, E essa galera foi quem fez o PN-DST-AIDS, né? É importante lembrar e honrar e agradecer a esses profissionais de saúde que fizeram. Doutora Loreta Burlamac, doutora Betina também, que integrava a subsecretária de saúde do município também, enfim, que hoje está na Fiocruz. São pessoas que deram ali uma vida e hoje tem que passar a bandeira e essa bandeira não está... É muito o que acontece um pouco na militância LGBT também, né? Assim, isso é um pouco uma questão que a gente está complexo. Hoje a militância mudou, né? Essa questão técnica, até que o senhor está falando, que eu acho que é muito importante, por exemplo, tem muitos médicos que não conhecem ainda o protocolo do PEP. É assustador. Uma vez eu conversei com um médico particular, tá? E ele não sabia o que era PEP. Eu falei, eu sou estilista, eu sei, não é possível que o senhor não saiba. Mas tudo deixar claro para o nosso público em relação ao PEP, que é a PEP é a profilaxia pós-exposição. É como se fosse a pílula do dia seguinte para a AIDS. Né? No caso, você arrebentou a camisinha, ou arrebentou a camisinha, entre aspas, você tem que até 72 horas procurar uma clínica da família, no caso no Rio de Janeiro, ou uma unidade de saúde onde você estiver, e pedir o protocolo do PEP, que você vai, na verdade, fazer um teste de HIV. No caso de dar negativo, você vai tomar um remédio do coquetel por 28 dias e você vai impedir praticamente que um possível HIV entre no seu sangue. Para exposições a risco. É importante a gente deixar claro, porque muitas pessoas não conhecem e não sabem que podem recorrer. Mas já existe também uma profilaxia que é pré. Então são os casais soros discordantes.
Sim, onde apenas uma pessoa tem o HIV e você, apesar de que já está comprovado que quando o indivíduo toma o coquetel e a carga viral dele está zerada, ele não transmite o HIV. Então, isso é uma coisa extremamente importante. Mas não só, isso aqui é falar. Isso que eu ia falar, porque o PrEP também tem para a população trans. O PrEP é um empoderamento para pessoas que têm mas esse tem muitos companheiros que têm. Tem um paradoxo, porque aí quando ele toma o remédio, ele esquece, aí pega gonorreia, clamídia, HPV. Tem outras, né? Mas é por isso porque que também... para de isso não exime a proteção. Né? Mas é por isso que tem que ser a prevenção combinada. Eu só queria voltar no termo é esse, prevenção combinada, falou muito bem. Ele diminuiu, ele é 96% aprovado o FDA nos Estados Unidos, diminuiu sensivelmente as taxas de infecção de HIV, de novas infecções. Então isso é considerável também, a gente não pode... trabalho pioneiro aqui, a doutora Valdiléia, imagina, da Fiocruz, sim. Ela fez isso e comprovou efetivamente que isso é eficaz. Aliás, a gente vai começar agora no dia 1º de dezembro a distribuição pelo SUS, tá? Só para deixar claro. A gente volta com essa informação ainda no último bloco. Vamos para mais uma pausa e voltamos já. Voltamos com o último bloco do Rio TV Debate. Vereador, é muito importante a gente ter um alerta em relação à defesa do SUS na sua avaliação? Sim. Mais cedo o doutor estava falando. Eu acho que a gente, como ele falou aqui, tem os médicos antigos que trabalhavam nessa área mais específica, podiam fazer o diagnóstico. Hoje a gente não sabe quando foi a última leva de infectologistas que foi contratado para o SUS aqui na cidade do Rio de Janeiro. E dermatologistas também, que pode fazer e ter essa atenção lá primária, que consegue fazer o diagnóstico. Se conseguir fazer isso, já faz um avanço enorme para dar uma pausa da doença se propagar. Então, só querendo colocar essa também, que a gente não conseguiu falar aqui antes. Perfeito. Maria Eduarda, em relação a essa defesa, o alerta da defesa do SUS, eu acredito que seja uma grande bandeira para o dezembro vermelho, né? Sim, o dezembro vermelho, dentre outras bandeiras, né, dentre a bandeira do combate ao preconceito das pessoas vivendo com HIV e AIDS, da questão da prevenção, da questão da testagem, da questão das linhas de cuidado de tratamento, ela também visa a valorização do próprio SUS. Porque hoje em dia você tem um sistema único de saúde cada vez mais se deteriorando. E também risco de a gente, no futuro, não ter um sistema de saúde, porque a gente vive uma onda de retrocesso do país tão grande que a gente corre até o risco de esse sistema, com a alteração que teve da Constituição, a gente tem uma limitação de gastos com saúde. Né? Como é que o paciente chega até o grupo de apoio? Como que chegava e como chega hoje? O paciente hoje ele chega sem trabalho, ele não consegue arranjar trabalho devido ao preconceito que ele sofre. Ele chega ao grupo, normalmente quando ele é recém-diagnosticado, ele chega totalmente destruído, precisando daquele primeiro acolhimento, precisando de estar com pessoas iguais a ele. Quando eu falo iguais, eu digo pessoas que passaram por o que ele passou, quando tiveram esse diagnóstico. Então a gente faz esse trabalho de acolhimento e a gente faz os primeiros passos dos direitos básicos que ele teria, que é a questão do Rio Card, que ele tem direito à gratuidade de 60 passagens, entre outros direitos, né? Já que você é advogada do Grupo Pela Vida, é muito importante a gente tocar no assunto que é a questão das empresas e os pacientes, né? Enfim, quais são os direitos dos pacientes, onde que eles estão sendo violados, a questão da demissão, tem que ter uma justificativa. Sim. Primeiro, na questão da contratação. Ou seja, não pode se justificar pela questão, mas assim, quando ele demite em relação a uma suspeita, né? Ou seja, você tem um caso clássico, não é isso que você falou antes? Eu vou te dar um exemplo na contratação. Na contratação, ele já não é obrigado a falar que ele vive com HIV. Ele tem o direito ao sigilo da sorologia dele, isso é claro. Só que muitas vezes, ou acaba isso vazando para a empresa, ou pela inexperiência do próprio empregado, que às vezes conta quando precisa ir ao médico, ou por um outro motivo. E quando isso acontece, eu tive um caso desse no grupo, e a pessoa foi demitida.
E ela foi demitida porque ela tinha revelado na sua empresa que ela tinha HIV. Então, assim, nós entramos com a ação na justiça e ela ganhou uma indenização. Por quê? Porque existe já simulado no Tribunal Superior do Trabalho que essa demissão discriminatória não pode ocorrer. E para você demitir uma pessoa com HIV, você tem que justificar de forma técnica e dentro de planilha, dentro de uma série de questões da empresa, de que aquela demissão foi necessária e ocorreria independente de ser qualquer pessoa. Não existe uma demissão discricionária para pessoas vivendo com HIV devido ao alto grau de preconceito e estigma que essas pessoas sofrem no mercado de trabalho. Foi necessário criar uma proteção maior para elas. Então, hoje em dia, as pessoas vivendo com HIV, elas têm esse expediente para evitar sofrerem essas demissões discriminatórias. Doutor, pensando no futuro, a ciência aponta para que caminho? Olha, a gente teve um paciente que foi curado pelo HIV. Teve uma cura documentada. É um americano que trabalhava na Alemanha como garçom, o Timothy Brown, que é o nome dele, e ele fez uma leucemia. E foi feito um transplante de medula, cujo doador tinha uma mutação genética que fazia com que não se expressasse uma proteína que o vírus usa para entrar na célula. Então, isso foi em 2007. E até hoje ele está livre do HIV, não se encontra mais o HIV. Isso abriu uma série de perspectivas, né? Saiu uma técnica nova agora, chamada técnica do CRISP, que é você coloca uma enzima que vai lá dentro cortando o DNA, inserindo o gene, manipulando esse gene. Então as perspectivas para o futuro são fantásticas. As drogas hoje elas são mais fáceis de tomar e tem muito menos efeitos colaterais. Apenas em um comprimido ou dois, não é isso? Isso, bem diferente do passado. Era o 3 em 1, que agora tiraram o efavirenz, estão botando o dolutegravir no lugar do efavirenz, que o efavirenz dá muito problema, já está disponível no SUS. Então, assim, hoje é 1 ou 2 comprimidos uma vez ao dia e o controle da infecção é extremamente eficaz. E a cura, vários artigos, já desde 2012, não são poucos os artigos que são publicados nas principais revistas científicas falando sobre a cura. A cura vai chegar, é só uma questão de tempo. Então, para isso é importante que as pessoas tenham essa noção e que elas passem, então, a tomar o remédio de uma forma eficaz e fazer os seus acompanhamentos. Uma das coisas que vai começar a preocupar a gente agora é o desenvolvimento de neoplasias, porque a pessoa está vivendo muito mais. Então, já tem surgido casos de pessoas com HIV, jovens, que começam a ter câncer que normalmente não teriam para a faixa etária. Então, é preciso que a gente tenha essa detecção precoce e que essa pessoa não abandone o seu acompanhamento. O médico que está lá, ou o clínico, ou o infectologista que acompanha as pessoas com HIV, tem essa noção. E aí, fazendo a prevenção, fazendo os exames e fazendo o acompanhamento de forma precoce, a gente consegue evitar isso. Hoje nós temos pacientes com 30 anos, talvez, já com o contato com o vírus. A gente pode, mais até talvez? Muito menos? Não, sim. Assim, menos, se infectaram jovens, mas tem muito mais tempo. Mais antiga, lá do Gafré, morreu ano passado. Ela descobriu em 1985. Sim. Depois de 32 anos. E ela faleceu dormindo, aos 75 anos de idade, mais ou menos. Então, é importante a gente deixar claro, né, Tufson, como que a gente consegue dar um panorama desses pacientes, ou seja, a gente conseguiu prolongar essa qualidade de vida? Sem dúvida, sem dúvida. A qualidade, sem dúvida. Meu Deus, se a gente comparar, para quem acompanhou o início, pelo amor de Deus, né? Tanto que tem esse outro lado, que é o descuido em função de uma qualidade de vida, de você não perceber, né? A gente fez uma campanha que falou, AIDS não tem cara e não tem cura, use camisinha, né? Porque é isso. Agora, eu acho que é muito importante isso, é a coisa que mais me preocupa, eu vejo muitas pessoas ainda batendo o discurso de que a AIDS é coisa de gays e usuários de drogas injetáveis, né? Então, se você não faz parte desse grupo, você não precisa se prevenir. Por que você vai usar o preservativo, que não é uma coisa legal, se você não é nem gay, nem usuário de droga injetável? E é assim que funciona a cabeça do ser humano. Ele acha uma justificativa para que ele não precise... Ele não é que ele acha assim, eu estou em risco.
Não, eu não preciso porque eu não sou gay e nem sou usuário de drogas injetáveis. E é muito importante a gente lembrar da questão do comportamento de risco, gente. Porque, assim, a gente não falou aqui do HPV, a gente não falou... HPV, nem o contato, nem a penetração é necessária para ser infectado. Mas, assim, o HIV, que é uma coisa que não tem cura, esse é muito grave. Por isso que eu vejo o PrEP até como um empoderamento de prevenção, né? Agora, de qualquer maneira... É fundamental o uso do preservativo, você se prevenir para que não tenha que fazer uma coisa nem outra. E aí sim, eu vejo que as campanhas pecam, vejo que os jornais, a mídia, não passa mais essa informação. Gente, eu me lembro na prefeitura, a gente fazia milhões de ações, você abria o jornal e não via nada. Eu me lembro até que alguém... Uma avaliação que fez um desserviço, né? Que eu... Teve o caso. Não, fora de serviço público. Não, mas assim, eu me lembro que uma vez eu discuti com os editores de um jornal grande de circulação aqui, porque eu ligava brigando. Assim, pô, cara, né, não é possível. Tem ações acontecendo, como é que vocês não dão nada? Aí uma vez eu me lembro que não deu nada, que deu uma ação da Tailândia. Então, assim, é muito importante que a mídia continue informando. Isso é fundamental, porque tem pessoas que chegam para mim e falam assim, mas já tem cura, né? Aí eu falo assim, mas aonde que não me informaram? É porque eles chamam de cura funcional. Essas pessoas não entendem nem o que é cura funcional, doutor. Esse é um termo muito sofisticado entre nós. Assim. A cura assim, funcional é cura do cura mesmo. Como tem gente que acha que a homofobia é crime no Brasil. Não é. Não é. Continuam matando. E a cada dia mais. Então, isso é uma coisa horrível. Enfim, a gente precisa ter a questão da informação, da desinformação. Né? A gente vê parlamentares ainda em discurso que você procurar no YouTube vai ver, dizendo, olha, eu vou lá para Brasília porque esses gays querem infectar a família brasileira. O que você faz com uma pessoa dessa? Que joga contra milhões de investimentos em saúde pública que se faz e joga uma contra-informação dessa, sabendo, ciente, que isso não é uma questão de informação. Existem informações técnicas contrárias ao posicionamento dessa pessoa. O que pode ser favorável? Eu escutando a doutora Maria Eduarda falar, a gente perde a noção, o ser humano. Como é que pode alguém demitir alguém por ser HIV? A gente tem que ser mais humano, tem que ser mais solidário. Mas é uma realidade que acontece. Eu sei que é. Eu sei. É porque quando a pessoa faz a adesão correta ao tratamento, ele não vai ficar doente para faltar ao trabalho, porque uma das justificativas é essa. Pelo amor de Deus, nós temos que ser mais solidários, né? Nós somos humanos. Mas é uma visão completamente equivocada do que é a doença. Além da humanidade, eles pensam dessa forma. E hoje não, a qualidade de vida ela é fantástica. Mas é importante que a gente tenha os direitos assegurados, que a senhora tem orientado em relação a isso, né? A gente vai para uma rodada de considerações finais neste último bloco, começando com o vereador, por favor. Então, acho que foi muito feliz estar aqui com vocês. Esse foi um debate muito, muito bom, mas a gente tem que sair daqui pensando o que a gente pode fazer. A gente está com um governo aqui no município que é um governo que tem uma mentalidade conservadora. A gente viu pela parada LGBT que a gente não teve o financiamento esse ano. Então, políticas públicas para todos os grupos e estigmas como esse, para o HIV, para grupos conservadores, como eu vejo ali na Câmara, sempre vai ser um problema. Então, é uma luta muito grande para o SUS continuar se mantendo, para a gente ter uma verba certa e conseguir fazer uma preparação geral da nossa população para todo esse sistema que a gente está aí. Doutor Fernando, qual é o horizonte que a gente sonha? O horizonte que a gente sonha é um país adotar um processo educacional mais eficaz para que leve essa informação de uma forma técnica e correta para as escolas, para que as crianças possam receber a informação e aprender a se proteger, tanto menino quanto meninas, ou qualquer um da população, aprender a se proteger. A sexualidade ela é livre, mas a doença ela circula e ela está preocupando muito a gente. E agradecer o convite, a presença de estar aqui e dizer que o Hospital Gafreguinli hoje está fazendo 34 anos, foi o pioneiro aqui no Rio de Janeiro. O professor Carlos Alberto Moraes de Sá, que criou todo esse programa dentro do Gafreguinli, ele aposentou. E a gente está assumindo essa posição e estamos tentando fazer uma série de ações para tentar acolher e melhorar mais a população portadora do HIV. Temos feito muito contato lá com o Grupo Pela Vida, com a doutora Márcia Rachid,
E vários programas estão sendo implantados lá dentro do Gafreguinle para a gente poder minimizar o dano nessa população. Doutora Maria Eduarda, sua conclusão. Bom, queria agradecer mais uma vez em nome do Grupo Pela Vida. O Grupo Pela Vida para quem não conhece, é uma ONG que luta pelo direito das pessoas vivendo com HIV e AIDS há 28 anos. E eu insisto ainda na questão da PrEP, do conhecimento da PrEP educacional, da PEP. As pessoas precisam saber o que é PEP, o que é prevenção combinada. Elas precisam saber que mesmo usando o PrEP, elas não podem abandonar a camisinha, porque isso é muito importante, porque a pessoa pode ter a tendência de querer usar o PrEP e achar que já está protegida e abandonar o preservativo, e não é isso. A prevenção que está sendo veiculada, ela é combinada. É necessário que a gente tenha as linhas de cuidado específicas e as campanhas específicas para cada segmento da população, até porque nós somos pessoas diversas e precisamos ter nos reconhecer dentro dessas campanhas. Concordo plenamente com o Tufso quando ele fala que o HIV não é uma doença da população gay, nem da população LGBT, é uma doença de pessoas que são seres humanos, todos nós estamos sujeitos, até porque eu pegando o dado que eu tenho, trabalhando na ONG, eu tenho uma quantidade boa, boa não é no bom sentido, mas boa de grande quantidade, de mulheres cis, que não são mulheres trans, enfim, elas contraíram HIV. Então, assim, se fosse uma epidemia, uma questão só da população LGBT, eu não teria percentual de homens héteros, não teria percentual de mulheres héteras dentro desse contexto. Então, não é o caso. E para finalizar, que ficou faltando, e que eu acho que é importante, que as pessoas vivendo com HIV, que estejam debilitadas pelo seu tratamento ou por alguma condição social não possam conseguir um emprego, tenham dificuldades, elas podem recorrer ao LOAS, que é o benefício de assistência social do INSS, e se elas precisarem de algum tipo de assistência jurídica, elas podem contar lá com a ONG Pela Vida para atendê-las da melhor forma possível. Ok, Tufso, então, sua conclusão. Bom, eu vou dar um dado aqui em cima do que a Maria Eduarda falou, né? A relação de infecção, só me despedindo, mas tudo bem, vou tentar ser breve, porque eu sou prolixo, mas a relação de infecção de mulheres há 12 ou 15 anos atrás era de entre mulheres e homens, era de 1 para 33. Hoje é de 1 para 1,5. Tá? É para a gente notar que existe sim uma epidemia. Esse dado permite dizer que existe uma epidemia que não está sendo tratada. Agora, o que existia antes era uma não interferência política nessa ação de prevenção. Então eu volto a pedir que essa ação volte a ser técnica, que o PM tenha independência técnica, né, que as ONGs possam voltar a trabalhar. Eu comecei, por exemplo, a minha militância no Grupo Pela Vida. Ele tinha um projeto, por exemplo, super interessante, que chamava Buddy, porque antigamente as pessoas tomavam remédio a cada 2 horas, então que um voluntário iria na casa do outro para dar o remédio. Uhum. A ação das ONGs, que é uma ação de território, ela é fundamental para a eficácia da prevenção. Isso hoje está abandonado. A maioria das ONGs de HIV no Brasil hoje estão sem condições até de chegar e ter financiamentos do poder público. Nós temos militantes de excelente qualidade que acompanham essa luta já há 20 anos, são meus colegas de trabalho, de profissão, que já enfrentamos brabeiras nessa jornada, né? Porque já tivemos até campanha de HIV feita. Teve no governo Dilma, foi o primeiro ano que deu no boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, a campanha para jovens gays. Foi feita a campanha para jovens gays e essa campanha, o ministro veio ao Rio de Janeiro, apresentou inclusive a mídia da campanha e essa campanha sumiu. Foi mudada, desapareceu, não foi para mim, não foi para lugar nenhum, porque nem o governo, por efeito de troca eleitoral, nem fazer campanha para o jovem gay podia. Então, eu acho que os nossos governantes, né, chefes executivos, precisam entender a responsabilidade deles nessa ação de prevenção. Se os índices no Brasil apenas estão subindo, isso a gente tem que se questionar por quê. Porque eles estavam estáveis na comunidade LGBT.
Eles estavam estáveis em muitos recortes. Se eles voltaram a subir, é porque não está funcionando. Se não está funcionando, você precisa trocar o disco. E trocar o disco é chamar de novo a militância, é chamar a ouvir. Porque isso que aconteceu no ano passado foi um erro. Mas, gente, então vamos ouvir, vamos dividir, sabe? Nós estamos aqui para colaborar. Agora, deem ferramentas para que as ONGs possam voltar a trabalhar. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. E o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.